o que eu venho falando aqui desde 2017. A falta de políticas públicas para controle de proles indesejadas, e aí agora eu estou falando de animais domésticos, cães e gatos, e o abandono desses animais, principalmente nas áreas, nos biomas protegidos, como o Parque Nacional de Restinga de Urubatiba. Vocês que nos assistem pela TV Câmara e vão nos assistir depois desse vídeo, cumprimentar de forma muito especial aqui o ex-secretário de Meio Ambiente, ex-prefeito dessa cidade, Armando Carneiro. Obrigada, Armando, por você ter vindo aqui hoje prestigiar essa moção de aplausos importantíssima, né? Não só para o meio ambiente, mas para todas as o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Obrigada pela sua presença. Bom, eu vou efetuar aqui a leitura da moção de aplauso conferida ao Instituto BW, e aqui, desde já, cumprimentar o Max Rondon Werneck, que é o presidente do Instituto BW, e é médico veterinário, o Pedro Dutra Lacerda, que é coordenador de monitoramento e é biólogo, o Leandro Gomes Correia, que é biólogo, e o Tiago Graça, também registrar a presença do Tiago Graça, que é zootecnista e educador ambiental, e está aqui com a gente também. De acordo com o regimento interno da Câmara Municipal, formula a presente moção de aplauso e manifesta suas homenagens ao Instituto BW para a conservação e medicina da fauna selvagem e marinha, pelos relevantes serviços prestados à ciência, à conservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável no município de Quissamã. Justificativa. O Instituto BW, criado em janeiro de 2020, é uma organização não governamental sem fins lucrativos que atua na pesquisa, conservação e reabilitação de vertebrados silvestres, com base científica sólida e reconhecida por órgãos ambientais estaduais e federais. Sua atuação no litoral norte fluminense, e em especial em Quissamã, tem proporcionado importantes avanços para a preservação da fauna e para o fortalecimento das políticas ambientais locais. Através do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, o Instituto realiza o resgate, atendimento, tratamento e reintegração de animais vítimas de atropelamento, tráfico e outras interferências humanas, garantindo condições adequadas para a recuperação e posterior devolução à natureza. Os principais casos atendidos são atropelamentos, interações com resíduos sólidos, contaminação por substâncias químicas, afogamentos em redes de pescas, ataque por animais domésticos, desnutrição, doenças infecciosas, agressão e outras interferências antrópicas. Esses fatores, frequentemente associados à expansão urbana e à apreensão sobre os ecossistemas costeiros, comprometem a integridade da fauna local e exigem ações especializadas para garantir condições adequadas de recuperação e posterior devolução ao ambiente natural. Outra frente de destaque é a ação como instituição executora do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Campos e Espírito Santo, atuando nos municípios de São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, Campos dos Goitacazes, Quissamã, Carapebus, Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Arraial do Cabo, Araruama e Saquarema. A iniciativa realiza um monitoramento sistemático de praias, atendimento veterinário e a necrópsia de tetrápodes marinhos, bem como a coleta de dados científicos que subsidiam políticas públicas com o cunho de conservação ambiental. O trabalho é executado dentro de rigorosos parâmetros técnicos e ambientais e em parceria com instituições como o INEA, o IBAMA, o GEM-Lagos, universidades e a Petrobras, demonstrando alto grau de responsabilidade e competência. Além das atividades científicas, o Instituto BW tem se dedicado a ações de educação e sensibilização ambiental, desenvolvendo oficinas, minicursos e palestras em escolas e comunidades quissamanenses, despertando em jovens e adultos a consciência ecológica e o sentimento de pertencimento em relação ao território. Essa integração entre ciência e cidadania reforça a imagem de Quissamã como um município comprometido com a sustentabilidade e a inovação ambiental. Reconhecer o Instituto BW é reconhecer o valor de quem faz da ciência um instrumento de cuidado e transformação,
Por esses motivos, essa moção representa o justo reconhecimento da Câmara Municipal de Quissamã a uma instituição que honra a nossa cidade com seu trabalho, sua ética e sua dedicação ao meio ambiente. Enfim, vereadora Alexandra Moreira Carvalho Gomes, Quissamã, 7 de outubro de 2025. Essa foi o projeto aprovado por unanimidade nessa casa para conceder ao Instituto BW e um reconhecimento de todo o trabalho que é feito não só na região, mas especificamente no município de Quissamã, senhores vereadores, e a vocês que nos assistem e vão nos assistir depois desse vídeo. Eu tive um primeiro contato com o trabalho dessa equipe brilhante quando li no Diário Oficial a publicação da ata de uma reunião do COMADES. COMADES é o Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do município de Quissamã. Eu tinha assento desse conselho, não tenho mais, mas tenho por rotina ler as atas que são produzidas a partir das reuniões. É de extrema importância que nós, enquanto pessoas públicas investidos no mandato, que a gente acompanhe todas as ações que são desenvolvidas na nossa cidade em prol do desenvolvimento sustentável e do meio ambiente. Então, como todos vocês sabem, sou afeita à causa animal, dedicada à causa animal, e eles fizeram uma palestra numa reunião do Conselho, senhores vereadores, e demonstraram o que eu venho falando aqui desde 2017. A falta de políticas públicas para controle de proles indesejadas, e aí agora eu estou falando de animais domésticos, cães e gatos, e o abandono desses animais, principalmente nas áreas, nos biomas protegidos, como o Parque Nacional de Restinga de Urubatiba, interferem na vida dessa fauna específica, desses animais que são específicos do Parque Nacional de Restinga de Urubatiba. E aí, quando vi essa comprovação científica, técnica, aplicada ao que venho falando, decidi, então, fazer contato e conheci o trabalho que é muito para além disso, não só para os animais da fauna silvestre, mas também para os animais marinhos e em toda a região. E é importante destacar que esses profissionais que aqui estão, em número de 4, mas são mais profissionais envolvidos nesse projeto, senhores vereadores, eles atuam em parceria com a Petrobras, mas são responsáveis por fazer vamos dizer assim, o trabalho voltado para animais marinhos, mas eles fazem um trabalho voluntário de acolher e proteger também os animais silvestres. E eles precisam do nosso olhar, enquanto pessoas públicas, enquanto vereadores, ex-prefeito Armando, porque nós precisamos, enquanto detentores, enquanto possuidores e guardiões de 60% de um Parque Nacional de Restinga, como guardião, como detentores de uma costa riquíssima, ajudá-los a proteger esse ecossistema, ajudá-los a divulgar a rica biodiversidade que nós temos e mostrar isso para os jovens, mostrar isso para as crianças, para que a gente desperte nas novas gerações, né, o interesse em proteger o nosso ecossistema por uma causa simples, pela nossa própria subsistência e sobrevivência. Então, eu quero aqui agradecer muito, Max, Pedro, Leandro, Tiago, a presença de vocês aqui, agradecer muito o trabalho que vocês vêm realizando, o trabalho de educação ambiental que vocês já estão fazendo na escola há muito tempo, e quero colocar aqui, e vocês já estiveram com o presidente dessa casa, essa casa à disposição desse lindo trabalho que vocês desenvolvem na cidade. Tá? E agradecer também, porque também, senhores vereadores, essa equipe que está aqui, esse instituto, também emprega quissamanhenses. São 3 quissamanhenses empregados no Instituto BW. Tá? E dizer que essa ação não é independente de você gostar da causa ambiental, de você aprovar a causa ambiental, e aí eu estou falando para você que nos assiste. O país, o Estado do Rio de Janeiro e Quissamã tem um compromisso assinado com a Organização das Nações Unidas. Até 2030, nós temos que atingir alguns objetivos de desenvolvimento sustentável.
E combater espécies invasoras em biomas e proteger o meio ambiente é uma obrigação do poder público, municipal, estadual e federal. Então, fazendo isso, o município, o Estado, o país, especificamente falando do município, que é o nosso ministério, não está fazendo nenhum favor, é uma obrigação legal e que tem que ser cumprida com todas as diretrizes, metas e objetivos até 2030. Então, agradecer aqui imensamente os vereadores que aprovaram a moção por unanimidade, os vereadores que estão aqui porque têm interesse e compromisso com a causa. Agradecer a vocês por terem aprovado e por juntos estarmos recebendo aqui essas pessoas que vêm fazendo um trabalho importantíssimo na nossa cidade e na nossa região. Muito obrigada. E vamos dar seguimento à sessão. Gostaria também de agradecer à vereadora Alexandra por isso e ao presidente da Câmara, e que todos se sintam também agradecidos, né? A gente tem essa... nosso trabalho é feito realmente diariamente, não só o Max, não só o Pedro, não só o Leandro, não só o Tiago, porque junto com a gente tem vários Paulas, Renatas, Mateus. Então, assim, para que a gente possa estar sentado aqui e receber essa homenagem, que a gente agradece realmente de todo o coração, porque a gente sabe quanto é a dedicação que todos eles fazem. Mas para que a gente possa estar aqui hoje, tem muitas pessoas, nós somos hoje em quase 70 colegas dentro do Instituto BW, que é uma realização não só pessoal, mas também de uma equipe que vem construindo isso há 5, 6 anos já, e que isso faz parte diariamente, e o vereador lembrou muito bem, os animais eles não escolhem datas para encalhar, geralmente eles gostam muito de Natal, Ano Novo, domingos, né, chuvosos, mas sem dúvida nenhuma estaremos lá. E essa região, sem dúvida alguma, ela é de uma importância muito grande para a biodiversidade. Tá? Nessa mesa aqui, a gente tem a equipe de campo, na figura do Pedro, que tem uma equipe grande, o Leandro, que inclusive é dessa região aqui, que vai falar um pouco também, né? A equipe de educação ambiental, representada aqui pelo Tiago, que tem vindo aqui em Quissamã muitas e muitas vezes ao longo desse 1 ano e meio, e que tem atuado junto a equipe da educação do município, então isso também é muito interessante. Esse é um viés em que a gente sempre acreditou, porque fazer o monitoramento de praia, atender os animais, identificar do que está sendo a causa da morte desses animais é muito importante. E é um trabalho diário. Mas, quando a gente fala de educação ambiental, a gente está demonstrando o que está acontecendo e criando uma consciência nas pessoas que já virem depois também, né? Outro ponto que foi falado também, que é muito importante, embora a gente não tenha hoje um financiamento para trabalho com animais silvestres, a nossa equipe, de um modo geral, acredita que isso é muito importante. Nós temos equipes de veterinários, nós somos em mais de 10 veterinários ao longo de todas as nossas bases. Hoje nós temos bases em Araruama, em Macaé, na Barra do Furado e em São Francisco da Bapuana. E a gente atende os animais porque a gente acredita que isso é quase que uma obrigação nossa. Isso a gente tem feito há mais de 5 anos, embora nesses últimos anos a gente tenha visto que a gente não tem um recurso para isso, então a gente tem retirado, né, às vezes até tirado do bolso mesmo para poder fazer. Então até conversei com o presidente para que a gente possa ter uma conversa com a prefeitura de Quissamã para que a gente possa continuar desenvolvendo esse tipo de trabalho, que eu acho que é muito importante para a região, para os animais, e que para a gente também é importante fazê-lo. Então, eu conto com a ajuda de vocês também para que a gente possa estreitar mais a nossa relação do Instituto BW com a Câmara, com a Prefeitura, com o município, de modo a melhorar o nosso relacionamento aqui com os animais, principalmente. Eu acho que isso a gente podia fazer, sim, com muito mais habilidade, e acho que tem um futuro promissor. Eu sempre digo para todos os trabalhos, embora o caminho seja pedregoso, ele é fértil, e a gente consegue fazer muita coisa junto. E, assim, as políticas públicas que a gente tem tentado subsidiar com as nossas pesquisas diárias, ou mesmo com a nossa conversa, eu acho que acaba contribuindo também para o trabalho de vocês aqui, que são um reflexo da nossa população de Quissamã. Então, também gostaria muito de agradecer
toda essa homenagem. A gente fica realmente muito lisonjeado de estar aqui com vocês hoje. E é sempre muito bom a gente poder conversar e mostrar um pouco do que a gente faz diariamente no nosso trabalho, e que a gente acredita que seja pouco quando a gente olha no macro, mas que a gente faz realmente de coração. Faça chuva, faça sol, de segunda a segunda, as nossas equipes estão aí efetuando esse trabalho, né? E quando a gente pega em termos de números para poder pensar e para poder falar, são 190 quilômetros de monitoramento efetuados por dia. A gente está caminhando para 2 anos de projeto, mais de 5.000 animais marinhos registrados, mais de 45.000 filhotinhos de tartarugas soltos no mar. Então, quando a gente pensa que a gente é uma gota no oceano, a gente pode fazer uma grande diferença. Então, a gente tem que pensar em números exorbitantes, mas a gente sempre tem que pensar também nesse que a gente atende. Nessa uma criança que a gente muda a mentalidade, que atua com a educação ambiental e que entende que jogar o lixo no lugar certo já vai fazer a diferença. Nesse animal que a gente, durante o deslocamento, um animal silvestre que a gente resgata e que leva para tratamento, também pode fazer a diferença. E nessa uma pessoa que vai estar atuando no projeto, ele vai ser um agente extremo de mudança também. Então, quando a gente pensa em números exorbitantes e apenas em uma pessoa, isso mexe muito, isso me comove bastante em relação ao que a gente consegue fazer com o nosso trabalho, com os nossos objetivos. Eu vou falar um pouquinho, bem breve, do nosso trabalho. A gente fica lá em Barra do Furado, né? São 44 quilômetros de área monitorada. E como eles falaram, a gente está diariamente, então vou trazer uns dados aqui só para vocês terem uma ideia dos animais que a gente recolheu, tanto vivos e mortos, né? Foram 246 tartarugas nesse 1 ano e meio, 213 aves voadoras e 297 pinguins. Queria pedir desculpa que eu esqueci de colocar aqui os cetáceos, né? Mas a gente tem um número expressivo de cetáceo aqui, e a toninha, que é um dos animais ameaçados aí, é um número muito grande que tem aqui na área de encalhe desses animais mortos. E quanto o reprodutivo de tartaruga marinha, como eles comentaram, a gente não tinha esses dados antes, né? Então a gente não dá para comparar, para falar se eram muitas desovas antes do projeto, mas ano passado nós tivemos 168 ocorrências de reprodutivo de desova de tartaruga, e dessas 168, só 53 chegaram ao ciclo final, né? As outras ocorrências, nós tivemos interações com canídeos, né? Como aí esse ano nós vamos fazer uma pesquisa para entender se esses canídeos que estão predando são silvestres ou se são os domésticos. E nós tivemos também uma perda por trânsito de veículos na praia, né? Então, esse trabalho que o Thiago vem desenvolvendo aí de educação ambiental é muito importante, que a gente vai ver para ver se diminui esse tráfego de veículos na praia, né? Uhum. Porque a região sudeste do Brasil é uma região muito importante para a produção de macho de tartarugas cabeçuda. E aqui a perda que a gente tem de ninhos é muito grande. Então, a temporada passada, nós só devolvemos 3.000 e alguma coisa filhotes para o mar, por causa da perda por veículo e de predação de animais, quando a gente teria que devolver uma cerca de 20.000 filhotes para o mar. Então, a perda é muito grande. Essa temporada nós estamos no início, né? E infelizmente a temporada reprodutiva coincide com o verão, que é a época que a gente tem mais movimento na praia. Então, muitas pessoas, a gente tem as placas lá na praia, mas muita gente não respeita e acaba perdendo. Essa temporada, no início, a gente está com 89 desovas, e já temos também um número significante aí de predação por cachorro do mar, por canídeos, né? Então é isso. Queria agradecer novamente a vocês. Obrigado.